Olá, meu amigo corretor, minha amiga corretora. Essa semana eu li um artigo muito bacana de um oceanógrafo, Marcelo Sperling, falando sobre a riqueza que é o mar e a costa brasileira. E durante a semana passada eu tive muitos questionamentos por parte da classe dos corretores aqui referente a zoneamento. E por que eu comecei falando do oceanógrafo e por que eu estou falando de zoneamento? Porque a costa brasileira, ela tem duas legislações referentes a zoneamento. E o corretor, e até mesmo às vezes arquitetos, engenheiros, apanham um pouco para fazer uma consulta ou para emitir uma opinião técnica, um laudo técnico sobre zoneamento. O corretor tem aí um grande atrativo em ter a curiosidade de saber esses zoneamentos, pois sabendo o que pode ou o que não pode construir, aonde pode construir, os usos e costumes referentes a determinadas zonas, vai trazer a ele a capacidade de procurar uma construtora, um incorporador, um investidor, para, naquela captação que ele tem em mãos, oferecer o imóvel com todas as possibilidades que existem nele através desses zoneamentos. Ou totalmente ao contrário. Naquele zoneamento onde existe aquele imóvel que você está vendendo, você não pode fazer nada. E você tem o que na mão, então? Então, retornando, o artigo do oceanógrafo, que fala da riqueza do mar, tá? E que menciona a legislação jurídica e ambiental e a questão também de sustentabilidade que ele levanta. Mas a legislação de preservação costeira e mais a legislação municipal de zoneamento urbano, que é definido no plano diretor. Então veja, toda cidade acima de 20 mil habitantes é necessário, é obrigatório o município ter a lei do plano diretor. Dentro da legislação do plano diretor existe o zoneamento, né? A divisão da cidade em zonas, o que pode e o que não pode ser feito. Determinado lugar não quer que se construa prédio, por exemplo, então ela vai ser uma zona estritamente residencial e assim por diante. Mas poucos sabem e conseguem entender que em determinados imóveis eles sofrem a restrição referente a dois zoneamentos, o estadual e o municipal. A exemplo daqui da cidade onde nós trabalhamos, Caraguatatuba, litoral norte do estado de São Paulo, mas igualmente em outros municípios, tá? Determinados loteamentos, determinados lotes, áreas, você pode, pela prefeitura, pela legislação municipal, construir até 50% como taxa de ocupação. O terreno tem 1.000 metros quadrados e você pode ocupar 500 metros. Isso é taxa de ocupação. Coeficiente de aproveitamento é um índice qual se multiplica a área do terreno em que se pode saber quanto pode se construir. Então, um terreno de 1.000 metros quadrados, TO de 50% é 500 metros quadrados, e se o CA ali for de 3, então vai ser 3 vezes 1.000, você vai poder construir até 3.000 metros quadrados. Talvez um pouco confuso, mas é difícil de assimilar. Agora, esse mesmo lote que você pode construir 50% pelo zoneamento municipal, pelo zoneamento estadual, ele pode estar restrito a 20%. Então veja, corretor amigo e corretora amiga, você que trabalha na zona costeira do Brasil,
Cada estado tem a sua legislação de preservação da zona costeira. No estado de São Paulo, nós temos o Decreto Estadual 62.913 de 2007, aonde fala do zoneamento ecológico e econômico. Para nós aqui é o setor litoral norte e tem também o setor litoral sul. Esse zoneamento teve a sua última alteração em 2017, aonde reclassificou alguns zoneamentos e deu uma abrangência um pouco maior em determinados locais. Isso é fácil de verificar pelas plantas, tá? Mas, independentemente da onde está localizado o terreno, vai aqui uma dica para o lado de segurança do profissional. Eu estou me dirigindo a você, corretor e corretora. Hoje, para vender imóvel, terreno vazio, sem qualquer construção em cima, ele terra nua, como alguns falam, se você tiver dúvida do que pode ser construído ali, você pode consultar um engenheiro, um arquiteto, pode fazer uma parceria com um engenheiro, arquiteto, e ele pode definir para você o que naquela área pode ser construída. Mas, se você não tiver um engenheiro ou um arquiteto, você pode se socorrer através de uma certidão na prefeitura. Evidentemente, vai ter seu custo e vai ter a sua morosidade em termos de prefeitura. Mas você pode pedir o uso solo, que é do planejamento, e pode pedir as restrições na Secretaria do Meio Ambiente. Então, de maneira que eu recomendo a você, meu amigo corretor e minha amiga corretora, não tendo a quem se socorrer, peça essa certidão ou peça ao proprietário esta certidão. Vender um imóvel hoje no litoral sem absoluta certeza do que pode ser feito ali, eu vou dizer para você que é até perigoso para a sua integridade profissional, o seu profissionalismo. Conheço e passei por uma experiência há tempos atrás com um colega, onde o mesmo vendeu um imóvel numa rua sem saída, totalmente na rua sem saída, praticamente toda a rua construída, e ele vendeu um terreno murado, cercado, aterrado, e vendeu o terreno, um terreno preço muito bom. Quando a pessoa foi construir, para quem foi vendido, a surpresa, não poderia ser construído ali. Mas por quê? Porque atrás daquele terreno, aquele muro levantado, aquele terreno cercado ao lado já de construções existentes, os vizinhos já construídos, existia um córrego com quase 3 metros de largura. E o código, a legislação federal, o Código Florestal, fala que rios, córregos até 10 metros de largura, existe a APP, Área de Preservação Permanente, de 30 metros. Antigamente, da parte de cima do rio, hoje mudou para a calha, aonde corre a média do nível desse córrego, riacho. Dessa maneira fica um pouquinho mais brando essa distância de 30 metros, né? Então, não se sabia que atrás daquele terreno havia, mas se tivesse sido pedido uma certidão pelo colega na ocasião, isso não teria acontecido, né? Houve um problema que foi resolvido às expensas do corretor. O corretor teve que indenizar, não precisou ir à justiça porque houve o reconhecimento, mas foi um baque, houve uma perda, né, por conta de uma venda mal feita, sem ser feita a pesquisa devida. Então eu recomendo hoje a todos os meus
colegas, porque eu também, além de advogado, eu sou corretor, a captação de um lote, de uma área, de um terreno, deve ser feita a pesquisa junto a um profissional engenheiro, arquiteto ou à prefeitura, através de certidão, tá? Através de certidão, para se ter essa garantia na venda, não trazer problemas. O correto, para você também não gastar, peça a certidão ao proprietário. Diga a ele que com a certidão na mão será mais fácil a venda, né? Você vai mostrar credibilidade mostrando uma certidão, profissionalismo. Voltando a falar um pouco sobre o decreto estadual. O decreto estadual é dividido na parte terrestre e na parte marinha. Não vamos entrar na parte marinha que não nos compete, né? É que aquele artigo do oceanógrafo, quando eu comecei a falar nesse vídeo, me levou e me remeteu também às dúvidas do zoneamento. E no zoneamento estadual existe a parte terrestre e a parte marítima, tá? Vamos deixar isso para os oceanógrafos. Na parte terrestre, eu quero dizer para você que nós temos Z1T, só 10% pode ser utilizada. Z2T, só 20% pode ser utilizada, né? Z3T, somente 30% pode ser utilizado. Z4T, aqui nós temos no novo decreto a divisão. Antigamente era só Z4T e agora virou também Z4T e Z4OT. E temos ainda a Z5T, que também, igual a Z4, foi dividida em duas. A Z5 é exatamente onde estão a grande maioria das cidades. E aí, então, a taxa de ocupação pelo Z5T foi a 70%, se salvo engano. Dessa maneira, nós temos alguns loteamentos aonde é abrangido por Z2T, Z3T, Z4T. Vender imóvel no litoral é necessário ver o zoneamento estadual, que é a referência para a proteção da zona costeira. Isso é válido para o Brasil inteiro, do sul ao norte, né? São Paulo foi o primeiro estado a implementar a lei de zoneamento. Não é porque São Paulo é melhor, é porque existe uma lei federal exigindo que todos os estados legislassem sobre a proteção do zoneamento costeiro. Bem, dito sobre muito pouco sobre zoneamento, vou repetir mais devagar. Decreto Estadual 62.913 de 2017. Google, você vai saber ali todo o zoneamento, o que pode ser feito, praticado e tudo mais. Pronto. Em relação ao município, cada município tem a sua própria plano diretor. E cada plano diretor tem lá a lei de zoneamento, aonde especifica os usos e costumes, o que pode ser construído, como pode ser construído, metragem que pode ser construída. Em São Sebastião, por exemplo, nós temos a zona central, aonde é tombada. Paraty, por exemplo, nós temos o tombamento, que inclusive é pela Unesco, é universal, né? É um tombamento para o mundo, né? Então, cada cidade com as suas características. No caso nosso de Caraguatatuba, antes dessa legislação que está aqui hoje, a cidade era dividida em 7 zonas. Hoje a cidade é dividida em 32 zonas. Então veja, e agora estamos esperando uma decisão judicial para que saia
autorização para que se tenha audiências públicas para ser aprovado o novo plano diretor. Muita coisa vai mudar também. Então, até lá vale o que nós temos aqui hoje. Vários lugares você pode construir, a grande maioria, 50%, né? Mas o coeficiente de aproveitamento é diferente. Alguns lugares é 1, ou seja, quando o coeficiente de aproveitamento é 1, é porque você pode só fazer térreo e superior, ou seja, você só pode fazer sobrado. Quando é diferente de 1, é sinal que você pode construir mais de um andar. Vamos colocar um coeficiente de aproveitamento 2. Ora, terreno de 1.000 metros, taxa de ocupação de 40, ICA de taxa de ocupação 50, ICA 2. Ou seja, eu posso usar até 50% desse terreno, de 1.000 é 500. E posso construir em cima desse 500, ao todo, 2.000 metros. Existem zoneamentos, que é a grande maioria para prédios, onde a taxa de ocupação é 30%. Porque nós temos legislação dizendo sobre os recuos laterais e frontais, né? Isso reduz a taxa de ocupação, mas em contrapartida o CA é maior, 3, 3,5, 4, né? Algumas cidades extrapola, vai para 5, 6, né? Não é o nosso município o caso, mas você tem essas restrições. A gente chama a lei de uso de solo, que é a lei extrínseca. Ela fala sobre a parte de fora da obra, tá? E a legislação referente à construção, o que se pode fazer dentro de construção, as suas medidas, é a legislação intrínseca, ou seja, ela cuida para que cada ambiente tenha um mínimo necessário, com as mínimas condições sanitárias. Então, é uma legislação intrínseca, é a lei que fala do imóvel internamente. A extrínseca é que define a região, o uso e assim por diante. Eu quero e tenho elaborado uma palestra sobre zoneamento para o corretor. Se confunde muito e se fala muito, e muita gente fala coisas não devidas. Já foi lá atrás, hoje mudou. Quer dizer, tem gente que ainda está na lei antiga, tem gente que fala coisa que nem está na lei. Então é preocupante quando eu vejo o corretor assessorando uma compra e venda e não tomar esse devido cuidado com o zoneamento. Você pode tomar prejuízo não sabendo ou vendendo coisa errada para a pessoa que não quer aquilo, quer outra coisa. Eu quero construir, mas eu quero que a minha construção seja encostado, eu use uma lateral. Pode, até pode, mas depende dos vizinhos. Aqui na nossa legislação de Caraguatatuba é bem específico, 1,5 metro e 1,5 metro de cada lado. Se eu tiver as duas casas encostadas, né? Agora, se eu tiver só encostado numa lateral, eu posso encostar também a obra numa litoral e deixar do outro lado 3 metros. Então veja, a hora de você, corretor, for vender um imóvel, um terreno, uma área, se certifique de que naquele terreno pode ser construído aquilo que o seu cliente quer e procura. Quero fazer uma clínica,
como já aconteceu da pessoa vir me procurar também, comprar um terreno onde não poderia fazer a clínica, mas foi vendido e o corretor disse a ele que poderia construir sim clínica. Foi induzido a erro, né? Tem suas consequências, perdas e danos e por aí afora. Então, só para finalizar esse vídeo, venho fazer uma síntese do que foi falado. Primeiro, terreno, área, lote, só venda com certidão na mão, porque a certidão é a tua garantia do que você está vendendo, né? Essa certidão vem dizer o que pode ser construído, aonde pode ser construído, como pode ser construído, atendendo às duas legislações, a do Estado e a do município. São 2 zoneamentos, né? E ainda temos, sem falar, que a gente tem uma lei federal, que é o Código Florestal, que naquele exemplo que eu dei do córrego atrás do muro levantado, é a legislação federal, ou seja, no Código Florestal. Então, hoje, diferentemente do terreno antes do Código Civil de 2022, hoje o terreno, a sua primeira função é a função social. Antes, era o proprietário, ele podia tudo fazer. Hoje já não mais, por conta do direito de vizinhança, por conta de ser hoje o imóvel função social, tanto no Código Civil, tanto como na Constituinte. O lote, e aí as pessoas ainda não estão acostumadas a isso, a primeira função dele é ser social, ele tem que servir ao bem comum, né? Direito de vizinhança, como eu já havia mencionado. Então, essa é a síntese. Corretor, peça ao proprietário, ou você, se instrua a respeito do que pode ser feito ali. E a certeza que você vai ter e guardar é uma certidão, tá? Então, na estadual, a gente consegue através da Secretaria do Meio Ambiente. Na municipal, a gente consegue pela Secretaria de Planejamento Urbano do município. Fica aí a dica. Obrigado pela atenção.